Antes de nós compartilharmos a palavra, eu gostaria de dar alguns recados para os irmãos. Vamos falar aqui alguns avisos, amados. Primeiramente, a respeito do nosso jejum, que nós iremos começar agora dia 28, juntamente com Goiânia. Não somente nós aqui, mas praticamente todas as igrejas videiras e associados à vinha estarão também fazendo esse jejum nesses dias. O tema do jejum, CRI, por isso falei. Nós iremos estar comprando o livro pela Amazon e depois nós queremos, de alguma forma, compartilhar também com os irmãos para que nós possamos estar acompanhando todos juntos, né, durante os 21 dias, por meio desse material. Creio que vai ser bênção para todos nós, para sua casa, e nós iremos ser muito edificados, em nome de Jesus, amém? Contamos com você, é um preço a ser pago, irmãos. Nós não podemos pensar que jejum é somente para quem consegue. Acredite, todas as pessoas pagam preço, todos que fazem jejum, eles não é fácil para ninguém. E jejum é exatamente isso, é matar a nossa carne, é termos mais tempos para o Senhor. E eu conto com você nesses dias, que você entenda o princípio de jejum, a importância do jejum, e jejum e oração serão um tempo especial para nós buscarmos mais de Deus e crescermos mais no Senhor. Amém? Deus te abençoe nesses dias, em nome de Jesus. E também gostaríamos de falar a respeito do dia D, que é uma associação de todas as igrejas aqui em Piranhas. Será um dia que nós estaremos clamando pela nossa cidade, pela nossa nação também. Será dia 25 agora, nessa próxima quinta-feira. E cada igreja estará responsável por um momento, por uma hora do dia mais ou menos, para estar evangelizando, para estar fazendo alguma obra em algum setor da cidade. E nós queremos também fazer parte desse projeto. Queremos sair às ruas e queremos levar um carro de som que estará tocando uma música, enquanto nós estaremos atrás, caminhando, orando pelas pessoas, levantando as nossas mãos, orando. Aqueles que pedirem oração, nós estaremos indo até eles, orar com eles. Amém? Aqueles irmãos que estiverem em disponibilidade, que não estiverem trabalhando nesse dia, quinta-feira, eu quero contar com você para nós estarmos aproveitando esse momento que será muito oportuno. Amém? E no final do dia, desse dia 25, todas as igrejas irão se reunir das 8 às 9 horas para fazermos uma carreata na cidade. Então, creio que será uma carreata enorme, porque todas as igrejas irão se unir para essa carreata. Então, já vai preparando aí sua moto, seu carro, preparando o combustível para nós fazermos esse passeio pela cidade, esse tour pelas Piranhas, e estaremos também orando. Não será somente um barulho, não. Nós iremos passar na porta do hospital, ali iremos estender nossas mãos, orar. Amém? Será um dia maravilhoso e poderoso, eu creio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos para a nossa palavra. O título da mensagem que eu quero hoje compartilhar com os irmãos: o teste em nossas vidas. Sabe, todos nós temos um chamado. Eu recebi um chamado da parte de Deus. Você que está me ouvindo, você também recebeu um chamado. Todos nós temos um chamado específico da parte de Deus para nós. Ou seja, Deus tem um projeto para fazer na sua vida. Deus, ele te chamou para que você possa concluir algo, para fazer uma obra através de você. Amém, irmãos? Então, eu sou pastor. Eu creio que o Senhor me chamou para ser pastor. Tem irmãos que são líderes de célula. Por que eles são líderes? Porque eles têm esse chamado,
porque eles sentem no coração esse chamado, eles têm esse chamado da parte do Senhor. Existem evangelistas, profetas. O Liseu estava aqui agora cantando, Deus chamou ele para isso, para cantar, para ser bênção no momento de adorar ao Senhor. Todos nós temos um chamado. E também tem algo mais específico, né, mais pessoal da parte de Deus para nós também. Eu creio, todos nós temos esse chamado mais pessoal. Sabe, e hoje eu quero falar a respeito desse chamado de Deus nas nossas vidas, porque para que esse chamado de Deus se cumpra, para que nós venhamos cumprir a vontade do Senhor, irmãos, há muita resistência. A nossa própria carne é a nossa inimiga número 1 que se levanta para resistir. O diabo se levanta contra nós, se aproveita da nossa carne, que é fraca, né, para usar a nossa própria carne contra nós, para, de certa forma, resistir e impedir que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Mas eu quero declarar que nesses dias de momentos tão difíceis que estamos vivendo, os planos de Deus para a sua vida não serão frustrados. O propósito de Deus, a vontade de Deus, a obra que Ele começou na sua vida, Ele irá terminar essa obra. Eu declaro no nome de Jesus, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Você é alguém que tem sido suprido pela palavra, tem sido alimentado pela palavra. Sabe, o Senhor tem guardado o seu coração, o Senhor tem te sustentado todos os dias com o maná do céu, com o pão que vem do céu, que é a palavra de Deus, que é a comunhão com os santos, que são seus irmãos. Sabe, isso tem sido o suprimento de Deus para guardar você, para você continuar nessa caminhada, para você continuar firme nesse propósito que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? O diabo, ele vem sobre você, ele tenta te resistir, mas maior é o agir de Deus na sua vida, amém? Você irá chegar no final da carreira, vitorioso. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aleluia! E para falar um pouco a respeito desse propósito, do chamado de Deus nas nossas vidas, a respeito desses testes que vêm sobre nós, eu quero falar um pouco a respeito da vida de Abraão. Aleluia! Bom, os irmãos sabem, Abraão, ele é o pai da fé. Todos nós sabemos que Abraão, ele foi alguém que viveu pela fé, que creu naquilo que ainda iria acontecer muitos e muitos anos depois. Mas ele creu na palavra do Senhor. Por isso ele se tornou o pai da fé, o nosso pai na fé. Hoje todos nós somos chamados de quê? Filhos de Abraão. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa. Por que somos filhos de Abraão? Porque foi uma promessa de Deus para ele. E Abraão, ele creu nisso. Veja, Abraão não tinha nenhum filho sequer. Quando Deus fez essa promessa e Abraão creu na palavra de Deus, Isaac ainda não havia nascido. Que coisa poderosa. E hoje eu e você, nós somos contados como filhos de Abraão. Aleluia. A palavra de Deus se cumpriu. Ele é pai de uma multidão, de milhares de milhares. Nós fazemos parte desses que somos contados como filhos de Abraão. Amém, querido? Glória a Deus. Suelter, pega meu celular lá para mim. Você pode desconectar lá. Vou precisar ler a Bíblia. Não, pode trazer isso, Suelter. Obrigado. Quero convidar você, pega a sua Bíblia, abra lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Vamos ver o chamado de Deus para a vida de Abraão? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela,
e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Aleluia! Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Amém, queridos? Então veja, qual foi o chamado de Deus para a vida de Abraão? Primeira coisa, deixar sua casa, deixar sua parentela, deixar a casa do seu pai. O que mais o Senhor diz? Ir para a terra de Canaã. O que mais o Senhor diz? Que iria fazer de Abraão um pai de multidões. Então esse foi o chamado de Deus. Abraão, deixa a sua casa, deixa a sua parentela. Vai para a terra que eu irei te mostrar. E lá eu irei fazer de você pai de uma nação. Esse foi o chamado de Deus para a vida de Abraão. Amém, querido? Entenda, Deus tem um chamado para a sua vida. Você não veio à existência por acaso, você não é fruto do acaso. Jesus não morreu por você ali na cruz por acaso, querido. Sabe, o Evangelho não te alcançou por acaso. Nada disso. Em todas as coisas Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus tem um plano na sua vida. Entenda isso. E acredite, todos os dias vem provas, vem testes nas nossas vidas para nós sermos aprovados, para nós sermos testados. Todos os dias o inimigo se levanta querendo frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. Se nós formos observar aqui o chamado de Deus na vida de Abraão, primeira coisa ele diz o quê? Deixar a sua casa, a sua parentela. Todos nós sabemos quem que Abraão levou? Ló. Então veja, esse foi a primeira direção de Deus. Deixa a sua parentela. Mas nós vemos que o pai da fé, ele ainda ficou preso e levou seu sobrinho Ló com ele. Deus falou, ir para a terra de Canaã. De fato, ele foi. Mas sabe, chegou o momento que ele deixou a terra de Canaã, porque aonde ele estava teve muita seca, havia fome naquele lugar, e a Bíblia diz então que ele foi para o Egito. Ele deixou o lugar em que Deus pediu para ele ir, e ele foi para a terra do Egito. Que coisa! E ele disse que Deus iria fazer dele um pai de nações. Então, o que Abraão fez? Ele, com a sua força própria, tentou gerar quem? Ismael. Você percebe que em todas as direções que Deus deu para ele, em certos momentos, ele foi testado em cada uma dessas áreas. E ele, a princípio, ele fez de forma errada. Ele não foi, a princípio, ele não fez exatamente como o Senhor ordenara a ele. Veja, eu não estou dizendo isso aqui querendo dizer que Abraão ele não era um homem de fé. Misericórdia. Como eu já falei aqui no início, ele é o nosso pai da fé. Mas o que eu quero passar para você com essa mensagem é o quê? Que independente de quem seja, todos nós que temos um chamado da parte de Deus, há testes nas nossas vidas. E acredite, nós não somos perfeitos em todos os caminhos de Deus para as nossas vidas. Nós sempre iremos, em algum momento, tropeçar, cair, mas nós precisamos entender que, se nós tropeçarmos, devemos levantar e devemos continuar a caminhada. Sabe, se nós tropeçarmos, devemos usar daquele tropeço para não errarmos mais, para não tropeçarmos mais, para aprendermos com aquela situação. Mas precisamos entender, precisamos continuar o propósito.
Não podemos parar no meio do caminho. Em alguns momentos, Abraão, ele errou. Mas nós iremos aprender aqui hoje que tudo isso ele usou como circunstâncias para não errar mais. Ele usou como aprendizado para crescer, para avançar mais, para crer ainda mais em Deus. Ele usou como circunstâncias tudo isso daqui para que o alvo de Deus, para que o propósito de Deus pudesse ser alcançado na vida dele. Amém, irmãos? E eu creio que, diante de circunstâncias, nós não iremos parar. Nós não iremos desistir. Nós iremos avançar. Amém? Em nome de Jesus. Bom, vamos então ver aqui alguns testes. Primeira coisa. O Senhor disse o quê? Vamos ver aqui alguns pontos em que Abraão ele falhou. Primeira coisa, Gênesis 12, versículo 10. Vai lá para o versículo 10. A Bíblia diz: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Chegou um momento que houve o que ali? Fome. Houve um momento de, digamos, crise. E Abraão, então, ele ficou preocupado com a situação. Entende? Ele ficou preocupado com o que comer no próximo dia. Queridos, temos vivendo tempos difíceis, que as pessoas estão preocupadas com o que comer no dia de amanhã. Nós ainda não chegamos nesse momento. Mas eu quero dizer para você, querido, estamos passando por um tempo onde, para muitos, não vai ser fácil. E o fato de eu estar compartilhando essa palavra com você é para que você seja sustentado na verdade. É para que a palavra de Deus queime no seu coração. É para que você entenda que, no momento em que chegar a crise, chegar momentos difíceis, não é tempo de nós corrermos para o mundo, buscarmos socorro no mundo, buscarmos soluções no mundo. Não. Precisamos entender que o nosso socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Se Deus nos prometeu, se Deus nos chamou, Ele é fiel para nos sustentar, para nos guardar, para nos livrar da fome, para nos livrar da peste, para nos livrar do inimigo. Sabe, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, nós somos guardados no Senhor, irmãos. Mas a Bíblia diz que, a princípio, Abraão, por causa da fome, ele deixou a terra prometida, a terra de Canaã, e desceu em direção ao Egito. A princípio foi isso que ele fez. E a Bíblia diz, no versículo seguinte, versículo 11 e 13. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te verem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, e deixar-te-ão com vida. Dizer, pois, que és minha irmã, para me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem em vida. Segundo erro de Abraão, que nós vemos aqui foi o quê? Que ele deixou de crer na promessa. Sabe, ele estava com medo de morrer. Ele estava ali preocupado em chegar no Egito e, por causa da sua esposa, eles então tirar a vida de Abraão para então terem posse da sua esposa. O que ele fez então? Ele mente, ele levanta uma mentira para ser preservado em vida. Essa foi a segunda coisa que Abraão fez. E outra coisa que nós
vemos também é que ele levou quem consigo nessa jornada? Levou Ló. Levou seu sobrinho com ele. Entende? Versículo 4 diz isso. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. A Bíblia diz que Ló foi com Abrão. Mas, se nós formos olhar, continuar olhando para a palavra de Deus, lá no capítulo 13, vamos lá para o capítulo 13, versículo 8 e 9. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então o que nós vemos aqui? Chegou um momento que Abrão ele entendeu que o chamado de Deus, a vontade de Deus para a vida dele era o quê? Era deixar os seus parentes. Para viver o quê? Inteiramente debaixo da dependência do Senhor. Ter um parente do lado gera um certo tipo de segurança. Entende? Vou te dar um exemplo. Se porventura eu viesse a falecer ou acontecesse algo e eu deixasse a minha casa, provavelmente a minha esposa, para onde que ela iria? É bem provável que ela iria voltar para a casa dos seus parentes, seus familiares, para a casa da mãe, da irmã. Por quê? Porque geralmente em momentos que nós nos sentimos abandonados, essas pessoas, elas estão prontas para nos socorrer, não é verdade? Nossos parentes. Então, existia um certo tipo de segurança para Abraão ter alguém que ele conhecia ali por perto. Mas Deus queria que ele fosse inteiramente dependente de quem? Do Senhor somente. Por isso que ele levou Ló. Mas acontece que chegou um momento que ele entendeu que precisava separar, que não dava mais para continuar levando o seu sobrinho. Então ele entendeu isso, ele abriu mão de Ló. Falou, Ló, não dá mais, vamos ter que separar. Nós somos parentes chegados, mas não pode haver contenda entre nós. Escolha para onde você quer ir. Escolha a direção. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Pronto. Resolveu ali essa questão. Amém, irmãos? Sabe, se há alguma questão que nós ainda precisamos resolver, se tem algo que ainda está nos impedindo de avançar no propósito, no chamado de Deus, nós precisamos, nesses dias de jejum e oração, orar ao Senhor, falar, Senhor, o que tem me amarrado? Senhor, o que está me impedindo ainda? Senhor, o que é que ainda está me impedindo de continuar a minha caminhada? O que ainda tem resistido, Senhor? Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Senhor, o que está ainda resistindo o meu casamento de ser abençoado? Senhor, o que ainda tem resistido a minha célula de multiplicar? Senhor, o que ainda tem resistido a minha vida financeira de alavancar? São questões que precisamos colocar na presença do Senhor. Sabe? E procurar consertar aquilo quanto antes. Amém, queridos? Outra coisa que nós vemos aqui que Abraão, ele se arrependeu. Ele deixou Ló escolher o caminho. Veja, primeiro momento nós vemos o quê? Quando teve fome, o que Abraão fez? Correu para o Egito. Mas agora aconteceu algo maravilhoso na vida desse homem. Ele falou o que para Ló? Ló, você escolhe. A Bíblia diz então que Ló, ele escolheu a melhor terra.
Ele olhou para as campinas e ele viu aquela região toda verde, toda regada. Sabe, como o jardim do Senhor, diz a palavra de Deus. Um lugar excelente para viver, um lugar excelente para quem cuidava de gado, porque tinha muitas pastagens. E Ló então escolheu esse lugar. E sabe qual foi o lugar que sobrou para Abraão? O deserto. Uau! Aquele que antes estava preocupado com o que comer, agora ele decide ser guiado pelo Senhor. Ele confia inteiramente no Senhor e ele passa a crer. Eu creio que aqui nesse deserto Deus vai me sustentar. Eu creio que nesse deserto eu serei sustentado pelas mãos do Senhor, porque Ele me chamou para essa terra, Ele me chamou para esse lugar, por isso Ele vai me sustentar. Sabe, ele não precisou mais ficar preocupado com aquilo que aparentemente é o melhor lugar para viver. Ele não precisou mais ficar dependendo que naturalmente é o melhor. Mas ele escolheu ser guiado pelo Senhor. Ele escolheu crer, confiar no Senhor. E os irmãos bem sabem, a palavra de Deus nos diz o quê? Que Abraão se tornou um homem riquíssimo. Riquíssimo. Deus o prosperou grandemente ali naquele deserto. Aleluia. Amém, irmãos? Que coisa poderosa. O que mais diz a palavra do Senhor? Olha só, outro ponto. Ele não aceitou nada do rei de Sodoma. Lá em Gênesis capítulo 14, Gênesis 14, 21, vamos lá. Gênesis 14, 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Não quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Maré, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Meu Deus do céu. Que coração é esse? Que ousadia é essa? Que fé tremenda. Sabe, que coração que foi ensinável. Que coração que aprendeu depressa a depender do Senhor. Amém, irmãos? Ele teve uma proposta do rei. Sabe, ele recebeu uma proposta de um rei. O rei disse o quê? Eu quero somente as vidas. O resto é tudo seu. Todas as coisas, todo o ouro, toda a prata pode ficar com você, Abraão. O que ele disse? Tremendo, não quero nada que é seu. Eu levanto as minhas mãos para os céus, ao Senhor, ao Deus Altíssimo, aquele que possui os céus e a terra. O que ele estava dizendo com isso? Aquele que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Aquele que todo o governo está em suas mãos. Aquele que tudo vê. Aquele que governa sobre todas as coisas. É dele que eu preciso. É ele quem governa sobre a minha vida. Eu preciso desse Deus. Ele é o meu sustento. Ele é a minha força. Ele é meu baluarte. Ele é meu socorro bem presente. Eu não preciso de nada que é seu, rei de Sodoma. Amém, irmãos? Nós devemos nesses dias tomar cuidado. Porque o diabo, em momentos de crise, em momentos difíceis, o diabo vem nos oferecer as coisas do mundo. O diabo vem nos oferecer o prato desse mundo. Mas a nossa confiança precisa permanecer no Senhor. Depende do Senhor. Eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus. Sabe,
É tempo de nós vivermos da dependência de Deus, irmãos. Guardarmos a fé, guardar o nosso coração, orarmos pela nossa casa, colocar a nossa casa na presença do Senhor. Não é ficar desesperados com o que comer amanhã. O Senhor vai prover sempre. O Senhor vai prover sempre. Não vai faltar trabalho para você. Sabe, você será alguém que terá saúde plena sempre. Alguém que irá viver com saúde sempre. Irá desfrutar de uma vida abundante. Você será sempre abençoado em todas as áreas da sua vida. Não vai te faltar nada. Mas você precisa crer. Não aceite propostas do diabo. Rejeita as propostas do inimigo para a sua vida. Eu te falo isso em nome de Jesus. Sabe, muitas das vezes parece ser de Deus algumas propostas. Mas tome cuidado. De repente é o inimigo apenas querendo te tirar do propósito. Apenas querendo fazer você cair da fé. Mas busca o Senhor sempre. Não estou dizendo aqui que nós não devemos aceitar propostas. Não. O que eu quero dizer é, devemos vigiar. E primeiro saber se a porta que está se abrindo é de Deus ou não. Entende? Porque muitas das vezes parece ser de Deus, mas é o diabo. Mas se é de Deus, se você orou, se você buscou a presença de Deus, é Deus abrindo as portas, amém. Glória a Deus, vamos nessa. O Senhor ouviu o nosso clamor, o Senhor ouviu nossa oração. Amém? Outra coisa que nós vemos na vida de Abraão. Em algum momento, Abraão, ele duvidou da promessa de Deus. Vamos avaliar aqui. Nós já lemos aqui que quando teve fome, Abraão foi para onde mesmo? Foi para o Egito. Não é verdade? E quando a Bíblia diz, então, quando ele estava entrando no Egito, qual foi a proposta que ele fez com a sua esposa? Ele falou, Sara, é o seguinte, você é uma mulher muito formosa. E quando eles te verem, eles irão querer me matar por causa de ti. Então faça o seguinte, diga que é a minha irmã. Que por amor a ti, eles irão me deixar com vida. O que isso soa? O que Abraão quis passar com essa mensagem aqui em primeiro momento? Que a promessa de Deus, que o chamado de Deus não iria se cumprir. Que ele iria morrer ali naquele lugar. Entende? Deixe-me dizer algo para você, querido. Se Deus prometeu algo, Ele vai cumprir isso na sua vida. Se Deus te prometeu, se Deus tem uma promessa para a sua vida, querido, você não irá morrer sem que antes a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Amém? Não irá. Sabe como eu vejo isso daqui? Abraão ainda não tinha filhos. Não é verdade? Então, se ele não tinha filhos, ele era praticamente um homem mortal aqui. Não é verdade? Ele não iria morrer de forma alguma. Porque ainda não havia se cumprido a palavra de Deus. O Senhor disse o quê? Que ele iria ser pai de uma multidão. Isso significa, então, obviamente, que ele teria que ter um filho. Não é verdade? Como ele ainda não tinha, ele deveria confiar, descansar. Ora, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Eu creio, Deus é fiel para se cumprir. Então eu vou descansar no Senhor. Amém, irmãos? Agora, diante disso, o que nós aprendemos? Que o propósito de Deus nas nossas vidas vai se cumprir. Tem que se cumprir, porque Deus não é homem para que minta. Aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai cumprir. Cada promessa, cada palavra que Ele tem para você. Aquela promessa que você recebeu por meio da palavra do Senhor. Aquela promessa que você recebeu lá no seu quarto, na presença do Senhor. Sabe, o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, tudo isso vai se cumprir a seu tempo.
No tempo certo, no tempo de Deus, tudo vai se cumprir. Aleluia. Sabe, porque o nosso Deus, ele é bom. Nosso Deus é soberano. E ele tem as maneiras dele trabalhar nas nossas vidas. O que nós precisamos entender é que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom. E descansar. Deixar Deus trabalhar a nosso favor. Sabe? Deixar o Senhor conduzir as nossas vidas. Pastor, mas está tão difícil. Há momento que eu acho que tudo vai desabar sobre mim. Continue crendo. Continue crendo. Na hora certa, Deus vai agir na sua vida. Em nome de Jesus. Continuando. O que mais aconteceu na vida desse homem? Veja bem. Chegou um certo momento na vida de Abraão que ele entendeu o propósito, o chamamento de Deus. Por 2 vezes, Abraão, ele mentiu a respeito da sua esposa. Por 2 vezes, ele fez ela dizer que ela era o quê? Irmã. Mas o que aconteceu depois, irmãos? Por que Abraão disse isso? Porque ele estava inseguro. Porque ele estava receoso se a promessa, se a vontade de Deus iria cumprir na vida dele ou não. Mas sabe o que é tremendo? Que chegou um momento que Abraão ele aprendeu tanto com o Senhor, que o coração daquele homem se encheu tanto de fé, que certa vez o Senhor disse o que para ele? Abraão, pega o seu único filho, Isaque, e sacrifica ele para mim. Sabe o que é maravilhoso? Que lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a palavra de Deus diz o quê? Que Abraão ele se submeteu completamente a essa direção de Deus, porque ele creu que, mesmo depois de morto, Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar o seu filho Isaque. Uau! Alguém que antes estava inseguro, receoso, que estava duvidando do chamado, do propósito de Deus. Acontece algo agora, o coração desse homem é transformado de tal forma que ele agora crê que, mesmo depois de morto, Deus era poderoso para ressuscitar novamente o filho dele. Sabe por quê que ele creu? Porque ele entendeu que a promessa de Deus não poderia ser frustrada mais na vida dele. Porque ele entendeu, não, Deus me fez uma promessa, que eu seria pai de uma nação. E se ele está pedindo meu filho Isaque, isso não irá impedir o propósito de Deus na minha vida. Algo inusitado vai acontecer. Algo sobrenatural, algo extraordinário vai acontecer. Eu escolho confiar na palavra de Deus. Eu escolho confiar na direção de Deus. Então ele foi. E de tal forma que o filho ainda diz, pai, está aqui a lenha, o fogo, mas cadê o animal para o sacrifício? O que ele respondeu? Deus proverá, meu filho. O Senhor, o Deus provedor, Criador dos céus e da terra, irá prover para você o cordeiro. Aleluia. Ele estava crendo que algo sobrenatural iria acontecer. Sabe? Todos nós, há momentos que nós decaímos da fé. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é melhor do que o pai da fé, do que Abraão. Não pense você que você é melhor, que você é diferente, que você tem uma fé inabalável. Não, querido. Não pense isso a seu respeito. Pelo contrário, todos os dias clame a Deus. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me guarda. Senhor, tenha compaixão da minha vida. Me livra, Senhor, de cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Senhor, porque sem o Senhor, sem a sua força, eu posso cair, porque eu sou fraco. E esse tem que ser a nossa oração. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Pai, não me deixe cair em tentação, mas me livra de todo mal. Entende? Porque o Senhor que é a nossa força. O Senhor é que é o nosso sustento.
É Deus, irmãos, é o Espírito que age nas nossas vidas, que nos guarda. Sabe, é a palavra de Deus que é o nosso alimento. Ou seja, tudo vem de Deus. Toda força. Se hoje nós estamos aqui firmes na fé, é porque o Senhor é que tem nos sustentado. Entenda isso. Então não pense que você é melhor do que o seu irmão em nada. Não pense que você vai ser diferente de Abraão, que você vai ser mais excelente do que ele. Não. Mas aprenda com esse homem de Deus. Tem muito para nos ensinar. Em todas as vezes que ele caiu, ele se levantou para andar em fé. Amém? Aleluia! O que mais nós vemos na vida desse homem? Gênesis 16, capítulo 2. Vamos lá? Gênesis 16, 2. Olha só. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, chegou um certo momento na vida de Abrão que ele já estava com 85 anos de idade. Sua esposa também já avançada em idade. Sabe, chegou um certo momento então, que os dois já estavam tão velhos, que eles ficaram preocupados. Sabe por quê? O que eles viram? Já não nos resta mais muito tempo. Se eu não fizer nada, se eu ficar aqui parado, esperando a promessa de Deus se cumprir, eu irei morrer e nada irá acontecer. Essa foi a conclusão de ambos. Sabe, então eles quiseram ali dar um jeito naquela situação, porque eles ainda não tinham filhos. E eles então, Sarai então, pegou a sua serva e Abraão se deitou com ela, então ele teve um filho, que foi Ismael. E a Bíblia diz então que depois que Abraão gerou Ismael, ele ficou 13 anos sem se relacionar com o Senhor. A Bíblia diz que era Abraão da idade de 86 anos quando nasceu Ismael. E diz depois, era Abraão, vamos ver? Capítulo seguinte. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. E lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Veja bem. 13 anos. 13 anos. Por quê? Porque em um certo momento, Abraão ele agiu na carne. Veja, não foi pecado o que ele fez aqui. Porque naquela época, por causa da lei, isso era legítimo. A esposa dar a serva para ter filhos através dela. Não é que ele caiu em pecado aqui, mas carne, muitas das vezes, é agir por conta própria. Pensar em querer cumprir o propósito de Deus no seu próprio jeito, da sua própria maneira, com a sua própria força. Mas deixe-me dizer algo para você. Quando Deus te chama, querido, Ele vai prover tudo para você. Não irá nos faltar absolutamente nada. Você não precisa querer dar uma força para Deus, ajudar a Deus, como se Deus não fosse capaz de cumprir o propósito dele na sua vida. Não. Sabe qual é um dos maiores testes das nossas vidas? É o tempo. Como aconteceu aqui com Abraão. Já tinha 86 anos. Mas sabe, uma coisa que nos chama atenção aqui, ele ainda tinha condições de ter filhos. Ele ainda poderia gerar filhos na sua própria força. Entende isso? Do seu próprio jeito. Mas os anos passaram. E Abraão agora
já tinha 99 anos de idade. Um homem totalmente impossibilitado de ter filhos na sua própria força. Totalmente incapaz. Então, Deus entra em cena e fala: agora você está do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso. Alguém que não tem força nenhuma para continuar. Alguém completamente sem forças. Eu vou mostrar para você, Abraão, o meu poder. Sabe, algo então sobrenatural acontece. Abraão, praticamente com 100 anos de idade, a sua esposa com 90 anos de idade, nasce-lhes quem? Isaac. Sabe, Isaac significa riso. Porque era uma questão de rir. Rir somente. Ver aquela mulher grávida, aquela senhora grávida. Todo mundo que olhava para aquilo, para aquela cena, tinha que fazer o quê? Rir. Não tinha outra coisa a não ser rir. Isso significa o quê? Mover sobrenatural de Deus. Aleluia. Eu quero que você guarde isso, essa mensagem. Mensagem que nos ensina muito. Guarda isso no seu coração. Sabe, da mesma forma que cada promessa se cumpriu na vida desse homem. Por mais que teve momentos que ele vacilou, mas ele se levantou em fé. Ele não parou no meio do caminho. Abraão não desistiu. Muito pelo contrário. A palavra diz que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. Que nós venhamos crer cada dia. Amém? Que nós venhamos caminhar, continuar essa caminhada de fé e nós iremos ver o propósito de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós também cremos. Nós também temos um chamado da parte do Senhor. O Senhor nos chamou. Deus, e cada promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, o chamado do Senhor para nós irá se cumprir. As promessas irão se cumprir. Nós não seremos desamparados. Pode vir as circunstâncias, pode vir tempos difíceis, o inimigo pode se levantar contra nós. A nossa confiança e a nossa força vem do céu, vem do alto, vem do Senhor. O Senhor é a nossa força. Senhor, nós te pedimos, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa fé, para que quando vier tempos difíceis, que nós estejamos completamente guardados no Senhor. E todos os teus propósitos, os seus planos irão se cumprir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.